Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês o primeiro capítulo de Pen Pal, Passos, uma maravilhosa história que eu garanto que vocês vão gostar. Então, coloque os fones, apague as luzes e boa história. Esse relato é tão longo e peço desculpas por isso. Nunca tive de contar essa história tão detalhadamente a ponto de conseguir explicá-la por completo, mas asseguro de que ela é verdadeira e aconteceu quando eu tinha uns 6 anos de idade. Em um quarto silencioso, se você se deita ouvindo contra o travesseiro, dá pra ouvir a batida de seu coração. Quando criança, essa batida soava como passos em um carpete. Acordei muitas vezes assustado porque durante o sono, aquele breve período de vigília antes de adormecer, eu escutava esses passos e era tragado de volta à consciência repentina. Durante toda a minha infância, eu vivi com a minha mãe uma vizinhança boa que começava a ser desvalorizada. Gradualmente, pessoas de menor poder aquisitivo começaram a se mudar, inclusive eu e minha mãe. Nossas coisas couberam em um único caminhão e a casa, se bobear, era tão pequena que podia ter sido dobrada e transportada junta. Havia bastante mato ao redor do bairro e eu desbravava e explorava um pedacinho novo todos os dias. Mas à noite, as coisas lá embaixo ficavam um pouco mais sinistras e assustadoras. Isso, aliado ao fato de haver um enorme espaço inabitado abaixo da nossa casa, fazia minha imaginação infantil viver povoada de monstros e cenas assustadoras, que enchiam minha mente toda vez que eu ouvia os passos. Contei a minha mãe sobre os passos e ela disse que eu estava imaginando coisas. Insisti o suficiente até que ela, usando um conta-gotas, pingasse água em meus ouvidos para tentar acalmar os meus nervos. Eu achava que mantendo os ouvidos abafados resolveria o problema. Claro que não adiantou. A despeito de tanto medo e desconforto, a única coisa estranha de verdade que já acontecera é que às vezes eu acordava na cama do beliche de baixo, apesar de ter deitado na de cima. Mas isso não era tão estranho assim, já que eu me lembrava que uma vez ou outra eu tinha acordado no meio da noite para fazer xixi ou pegar água, e acabava me deitando na de baixo por preguiça de subir no beliche. Eu sou filho único, então não importava onde eu me deitava. Acontecia uma ou duas vezes por semana, só que acordar na cama de baixo nem era assustador. Até a noite em que eu não acordei na cama de baixo. Eu escutei os passos, mas eu estava cansado demais para me deixar acordar. E quando eu acordei, não foi por causa de medo, mas foi por causa do frio. Muito, muito frio. Eu abri os olhos e vi as estrelas. Eu estava no meio do mato. Sentei na hora e tentei descobrir o que estava acontecendo. Pensei que estava sonhando, mas tudo parecia tão estranho, principalmente porque eu estava sentado no meio da grama. Vi uma boia de piscina bem na minha frente, em forma de tubarão, o que só contribuiu para a minha sensação de estar dormindo e sonhando. No entanto, após um tempo, percebi que eu não iria mesmo acordar, porque eu não estava dormindo. Levantei para tentar me localizar, só que eu não reconheci onde estava. Eu brincava perto de casa, o tempo todo e conhecia bem o terreno. Mas não eram essas árvores. Então, como eu poderia sair dali? Dei um passo para frente e senti uma dor aguda no meu pé que me derrubou de volta ao chão. Eu havia pisado num espinho. À luz da lua pude ver que havia espinhos em todo lugar. Olhei a sola do pé, que não estava machucada. Aliás, eu não estava machucado. Eu não tinha um arranhão e minhas roupas não estavam nem um pouco sujas. Eu chorei um pouco e me levantei. Não sabia para onde ir, então escolhi uma direção aleatória. Resisti ao impulso de gritar porque eu não estava seguro de onde eu estava e nem sabia se queria ser encontrado por algo naquelas árvores. Caminhei pelo que pareceram horas. Tentei seguir uma linha reta sem me perder, mas eu era só uma criança com medo. Não escutava uivos ou gritos, mas escutei um som que me assustou. Parecia um bebê chorando. Penso agora que talvez fossem apenas um gato, mas na hora eu entrei em pânico e segui por outras direções para evitar os arbustos e as árvores caídas. Também prestava bastante atenção por onde pisava, e não por onde ia, pois meus pés já estavam destruídos. Pouco tempo depois de ouvir o choro, eu vi algo que me encheu de um desespero surdo que eu nunca havia sentido antes. Era a boia. Eu estava a poucos metros de onde eu havia acordado. Não era mágica, muito menos uma dobra no espaço-tempo.
Eu me perdi, e até aquele momento pensei mais sobre como sair de dentro do mato do que sobre como eu havia chegado no mato. Mas estar de volta ao ponto de partida virou minha cabeça para baixo. Será que eu corri em círculos ao redor daquele lugar? Ou em um ponto do percurso eu simplesmente dei meia volta sem perceber? Como eu poderia saber? Eu achava que a estrela do norte era a mais brilhante, então eu a procurei e segui seu brilho. Provavelmente não encontrei a estrela do norte, mas acabou resolvendo. Uma hora, as coisas começaram a parecer familiares quando eu vi a trincheira. Um buraco na terra onde meus amigos e eu brincávamos de guerra. Quando vi a trincheira, soube que tinha conseguido sair. Estivera caminhando devagar porque meus pés doíam, mas fiquei feliz de estar perto de casa e comecei a correr. Quando finalmente vi o telhado de casa acima de uma casa vizinha um pouco mais baixa, deixei escapulir algumas lágrimas e corri mais rápido. Só queria chegar em casa. Decidi não dizer nada porque simplesmente não sabia o que dizer para minha mãe. E de algum jeito, eu ia entrar lá de novo, me lavar e voltar para a cama. Meu coração saltou quando virei a esquina e vi minha casa por inteiro. Todas as luzes estavam ligadas. Eu sabia que minha mãe estava acordada. E sabia que eu teria que me explicar bastante, ao menos tentar me explicar. E não fazia nem ideia de como começar. Diminuí o passo até ver a sua silhueta por trás das cortinas. Eu estava preocupado. Como ia dizer isso a ela? Subi os degraus até a entrada e coloquei minhas mãos na maçaneta. Mas antes mesmo de conseguir abrir a porta, braços me agarraram por trás. Eu gritei o tão alto quanto pude. A sensação de ser fisicamente arrancado de um momento de alívio gerou terrores de pavor pelo meu corpo que ainda hoje, após tantos anos, são indescritíveis. A porta de onde me arrancaram foi aberta e uma ponta de esperança surgiu no meu peito, mas quem abriu a porta não era minha mãe. Era um homem enorme. Esperneei e chutei os pontos fracos de quem me segurava enquanto tentava também fugir da figura que se aproximava. Eu estava com medo, mas também estava furioso. Minha garganta doía de tanto gritar e tentei recuperar o fôlego, quando percebi uma voz que não tinha ouvido antes. Amor, por favor, se acalma. Sou eu. Era a voz de minha mãe. O aperto ao redor afrouxou e pude ver as roupas dos homens. Eram policiais. Me virei para encarar o sujeito atrás de mim e vi que quem me agarrava era minha mãe. Tudo estava bem. Eu comecei a chorar e nós três finalmente entramos. Eu pedi desculpas e dizendo que não sabia o que aconteceu. Tudo bem, só não faça isso de novo. Nunca mais. Eu não sei se eu aguentaria outros chutes. Uma risada atravessou meu choro e eu consegui sorrir, novamente pedindo desculpas. Me desculpa por tentar te chutar. Mas por que você me assustou desse jeito? Eu fiquei com medo de você fugir de novo. Fugir? Como assim? O policial, em uma voz grossa, disse: Achamos o seu bilhete no travesseiro. Ele disse apontando para um pequeno pedaço de papel. Eu peguei o bilhete e eu o li. Era um bilhete dizendo adeus. Dizia que eu estava infeliz e que nunca mais queria ver ela ou os meus amigos. Os policiais trocaram algumas palavras com minha mãe na varanda, enquanto eu encarava o papel. Eu juro que não me lembro de ter escrito nada. Não lembrava de nada que havia acontecido. Mas mesmo que eu não lembrasse de me levantar para ir no banheiro às vezes, ou de ter ido sozinho pro meio do mato, mesmo que nada disso tenha sido verdade, tudo que eu sabia era... Não era assim que eu escrevia meu nome. Eu não escrevi essa carta.